E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para palpitar a rodada 29 do Brasileirão. É isso aí, galera. Segue com a gente, já deixa o like para dar moral, não custa nada aí, ó. Pronto. E o que mais, Felipe? Segue lá no Insta também, né? Dá essa moral aí pra gente. É isso aí, editor. Solta o vídeo. Galera, aquele recado tradicional que todo mundo já tá cansado, mas é importante a gente falar. Pô, cara, de novo! Né? Não estamos aqui para dar dicas de apostas. A gente traz estatística, o que a gente acha, alguns chutes também, né? Acontece. E vocês participam com a gente, é isso. Aí, alguns chutes saem colocados, outros chutes saem de bico. Outros a gente erra a mesma bola, né? Enfim. Mas vamos lá, rodada passada, Felipe, só cravamos Sport Ceará, mas vou defender a gente aqui, vou dar de advogado, né? Teve bastante placares que foi um gol de diferença, já acertou quem ia vencer. Então, sim, de repente, se a gente ainda falasse de resultado, né? Seria uma rodada boa. Mas como a gente só foca no placar... Se é só cravar, foi só uma. Mas sempre tem alguma boa alma que salva a gente. Dessa vez foi o Josiel Sodré. Tirou onda, mano. Mandou lá no Insta da PodRM, dele passou pra gente, imitou, parabéns, meu amigo. E que essa rodada você continue imitando e outras pessoas vão imitar também. Deixa o palpite de vocês aqui embaixo. E é isso. Aí. Parabéns aí pro Mito. É isso aí, vamos mais, sem mais delongas, você me pergunta, né? É isso aí, vamos lá, Aris. Vamos ver se essa rodada é contigo, essa mitada. Começa aí com Corinthians e Atlético Mineiro. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians também. Ih, já zicou. Vamos lá, Corinthians dos últimos 5 jogos, né, só venceu uma. Os últimos 5 jogos em casa só venceu 2, ou seja, está tudo animal. Em casa vem deixando a desejar, né? Anos passados aí o Corinthians era muito mais forte em casa. Nos 13 jogos que teve, só venceu 5 vezes em casa nesse campeonato. Pega o Atlético Mineiro, que dos últimos 5 jogos só venceu 2, sendo em casa as 2 vitórias, fora de casa em 14 jogos só venceu 2 partidas, que é muito pouco. Parte boa é que não perde para o Corinthians a 4 jogos seguidos, um tabuzinho pequeno, mas a favor aí. Mas assim, o Corinthians em casa, pelo fator casa, apesar de não ser que time forte esse ano, né, em casa. Exatamente, mano. Eu pensei da mesma forma, por isso eu fui de Corinthians 1-0, um jogo bem magro, né, de gols. Não consigo ver um jogo animado, porque não é o que vem acontecendo com os dois times, né, muito instáveis aí no campeonato. E foquei realmente no fator casa, como você disse, o Corinthians não vive a melhor fase, mas o Atlético fora de casa é mal demais, então Corinthians 1-0. Próximo jogo, Aras, Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro 2-1, Felipe. Eu vou de Cruzeiro 3-1. Show de bola, um golzinho a mais para você, né? Sim. Cruzeiro, né, vendo a liderança ficar cada vez mais distante. Não perde a 3 jogos, porém não vence a 4 jogos e deu essa distância toda ali, era para estar junto com o Flamengo e o Palmeiras brigando. Né? Em casa, em 12 jogos, só perdeu 2 vezes, o que anima demais, a gente sabe disso. Vai lembrar que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Pega o Fortaleza, que parecia que ia melhorar, embalar, mas vacilou em casa novamente, perdeu para o Vasco, um jogador a mais, um tempo inteiro. Nos últimos 10 jogos, teve 7 derrotas e 3 vitórias, ou seja, um time que empata muito pouco. Nos últimos 5 jogos, venceu e perdeu em seguida, ou seja, vence, perde, já que perdeu o último, pode ser que vença esse jogo. E fora de casa, só tem uma vitória que desanima demais. Vou colocar 2-1, porque o Cruzeiro também não vem naquela fase maravilhosa que vinha, mas em casa é favorito, na minha opinião, 2-1. Perfeito. Eu acrescentei um golzinho pro Cruzeiro, achando que realmente, diferente das últimas rodadas, que o time não vem conseguindo, né, desempenhar um bom futebol como estava até então no campeonato, mas contra o Fortaleza, que vive um momento muito ruim, vai aproveitar em casa, né? Então Cruzeiro 3-1. Show. Flamengo e Palmeiras. Cara, aqui tudo pode acontecer. Vou de 2-1 Palmeiras. Eu vou de 1-1, acho. Sabia que ia ser. Vamos lá. Flamengo, nos últimos 5 jogos, só venceu 2 vezes, né? Porém, a última foi com moral no clássico contra o Botafogo, que anima demais aí. Vai lembrar que ainda não perdeu em casa, né? Jogando em casa, no Maracanã, de ser muito forte. Onde 13 jogos só sofreu 4 gols. Incríveis como o Flamengo sofre pouco gol no Maracanã. Tendo assim a melhor defesa do campeonato, é lógico, né? Pega o embalado Palmeiras, que estava a 4 vitórias seguidas. Fora de casa só tem 2 derrotas no campeonato, é muito bom fora de casa também. Ataque vem bem demais, marcou 15 gols nos últimos 4 jogos. O fato negativo é que está 10 jogos seguidos sem vencer o Flamengo no Maraca. Ou seja, a pedra de tropeço do Flamengo é enfrentar o Flamengo no Maraca. Mas eu vou de Palmeiras 2-1 pelo recorte, pequeno recorte. O Palmeiras aí vem com 4 vitórias e 4 goleadas aí seguidas, então por isso 2-1. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, cara. Inclusive o Flamengo vencer, né? Isso aí. Eu vou de 1-1 realmente, por equilíbrio dos times, né? Que são considerados aí sempre os mais próximos de títulos, né? De todos os campeonatos.
tem possibilidade de chegarem também na Libertadores, enfim, se tornou uma grande rivalidade aí de dois times que disputam tudo, e nesse momento acho que o Palmeiras chega bem mais forte pro jogo, porque o Flamengo se salvou um pouquinho para esse jogo por causa do último resultado. Né? Sim. Se não fosse o último resultado, chegaria bem mal para esse jogo difícil. E o Palmeiras não. O Palmeiras vem bem demais, líder. Mesmo que perca o jogo, continua na liderança. Vai chegar mais tranquilo nesse equilíbrio 1-1. Show. Mirassol e São Paulo. 2-1 Mirassol. 2-0 Mirassol. Vamos lá. Mirassol, né? Tava 3 jogos sem vencer, mas já embalou de novo, já tá 2 vitórias seguidas. Vai lembrar que ainda não perdeu em casa no Brasileiro. Se eu não me engano, só ele e o Flamengo ainda não perderam em casa no Brasileiro. No geral, nos últimos 10 jogos, só teve 2 derrotas. A fase é muito boa. Não tem nem mais o que falar do Mirassol, né? Tomara que vá para a Libertadores. Tomara. Pega o São Paulo, que continua na má fase, né? Os últimos 7 jogos só venceu uma vez. Fora de casa, só venceu 3 vezes, né? Nesses últimos jogos aí. Nos últimos 10 jogos, em 9 vezes, teve 2 ou menos gols. Esses jogos pouco movimentados, com pouca graça, né? Muito pelo ataque também, que dos últimos 5 jogos só marcou em 2 partidas. Então, por isso, vou de Mirassol 2-1, já coloquei um gol pro São Paulo. Tudo pro São Paulo vai ser esse jogo zicar, né? Exatamente, a zica tá feita, né? Mas, seguindo o estatístico, momento, eu vou bem tranquilo aí com o Mirassol 2-0, faz um campeonato excepcional, muito além do esperado. Joga em casa, que você já trouxe aí estatística, muito forte, e pega o São Paulo, que vive um momento muito ruim, né, contrariando o que aconteceu um tempo atrás, antes da eliminação da Libertadores, né, é bom lembrar, se vinha numa fase boa, parece que desandou legal depois da Libertadores, mas sem muito o que acrescentar, Mirassol 2-0. Show. Internacional e Sport. Cara, jogo difícil. Eu vou de 1-0 no Inter. Eu vou de 2-1 pro Inter. Eu tenho a sensação de que toda vez que eu acreditei no Inter, o Inter não venceu, empatou. Mas enfim. O Inter, né, continua numa fase, como eu disse, porém em casa não perde a 2 jogos, ou seja, dá para animar. O fato positivo é que não perde para o Sport a 3 partidas seguidas. O fato negativo é que não vence o Sport em casa a 3 jogos. É incrível, né? Não perde muito tempo para o Sport, mas em casa vem vacilando. Pega o Sport, que não vence a 5 jogos, levou gol em todos esses jogos, esses 5. Já sabemos que vai cair no campeonato, é muito difícil escapar, né? Últimos 10 jogos só venceu uma partida e só tem uma vitória fora de casa, mas é bom ficar ligado que o Sport costuma contar com jogos desse e o Inter também não está na melhor fase. Mas mesmo assim, 1-0 Inter. Show de bola, mano. Eu fui de 2-1 pro Inter porque o Sport tem, né, marcado gols aí com frequência, ainda que seja só para fazer aquele pontinho ali de empate, já que empata bastante, não consegue vencer, né? Mas tem um bom número de empates. E pode até trazer uma surpresa aí contra o Inter que não vem bem, nem seria uma tão surpresa assim, já que o Inter não vem bem. Então acrescentei um golzinho pro Sport, mas confiando no mandante, Inter 2-1. Show. Ceará e Botafogo. 1-1. 1-1 também. Vamos lá, você tá com a cara de 1-1 esse jogo. Tá mesmo. Ceará nos últimos 5 jogos só perdeu uma partida, em casa também nos últimos 5 jogos só perdeu uma. Das 9 vitórias que tem no campeonato, 6 foram em casa, vocês tudo diz, né? O Ceará em casa costuma vencer suas partidas, é o mais forte. Nos últimos 5 jogos em casa contra o Botafogo foram 4 empates. Esse tabu aqui que me pegou. Pega o Botafoguense, só pega o Botafogo, que veio de cobrança da torcida, né? Pela situação que aconteceu e tudo mais. Um momento bem ruim, né? Sempre ruim. Últimos 5 jogos foram 3 derrotas. Já são 5 jogos sem vencer fora de casa. E vem levando gol a 5 jogos seguidos também. Antes tinha uma defesa muito sólida, que a gente sabe o Botafogo não é muito bem, mas agora é tudo ao contrário, até fora de casa começou muito bem o campeonato, tá indo mal também. Mas eu vou de 1-1 nesse jogo aí, não consigo confiar 100% no Ceará, acho que é um meio de zicar aí. Então, beleza, Alisson. Eu fui justamente nessa lógica aí, 1-1, equilíbrio, né? O Ceará que é um mandante forte, mas também não vive uma boa temporada. E o Botafogo, que igual você disse, começou o campeonato bem até fora de casa, mas o ano realmente é muito ruim para o Botafogo, muito abaixo. Principalmente uma coisa que eu percebo é o ataque, né, que vem com muita dificuldade. Sim. Mostrou isso no último jogo contra o Flamengo. Cria chance, mas não consegue fazer. Por isso até tem tido jogos com menos gols, né? Média baixa de gols. Mas nesse equilíbrio, por ainda ser um bom time, tão bom elenco, acho que vai dar trabalho para o Ceará mesmo fora, porém não sai do empate. Seguindo aí, Alisson, Bahia e Grêmio. Bahia 2-0 no Grêmio. Vamos junto então, Bahia 2-0 também? Que isso. Mais um placar igual. Sabe o que significa, né? Nada. Bahia vem de vitória e derrota também, vem, se perde. Perdeu o clássico, né, contra o Vitória, o que pode pegar uma pressão maior aí. Porém, em casa de 2 vitórias seguidas. Em casa só tem uma derrota no campeonato, vai lembrar. Uma desses pontos foram em casa.
E vai lembrar que nos últimos 7 jogos, 5 vezes teve ambas, jogos sempre movimentados, enfrentando, né, o Grêmio em casa. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota, então tá boa e até bom, né? As estatísticas dos últimos jogos em casa são até boas. O Grêmio melhorou nos últimos jogos, né? Nos últimos 10 só perdeu 2 vezes, tem apenas 3 derrotas fora de casa no campeonato todo, que é bom. Nos últimos 7 jogos, em 5 vezes, teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados, diferente do Bahia. Apesar do Grêmio ser chato fora de casa e tudo mais, eu vou de Bahia 2-0. Maravilha, mano. Trazendo tudo que você já acrescentou aí, já agregou de estatística, eu realmente confio muito no Bahia como mandante nesse campeonato, vem provando isso. Se fosse fora de casa, já seria uma outra história, mas como mandante vem forte demais. E acho que vai saber aproveitar esse jogo contra o Grêmio, que não vive uma fase tão boa, né? Tá brigando mais pra parte de baixo da tabela do que pra cima, então Bahia 2-0. Show. Juventude e Bragantino. 1-1. 1-1 também. Pelo amor de Deus. Vambora, vai dar certo. Vamos lá. Ou te errar junto, você acerta junto. Só tem essa opção, vamos lá. Ninguém larga a mão de ninguém. Juventude vem de 7 jogos sem vencer. Em casa, né, tem mais derrota do que vitória. Incrível como a temporada da Juventude é muito ruim, por isso está na zona de rebaixamento. Lembrando que tem a pior defesa do campeonato. O fato positivo é que não perde em casa para o Bragantino a 4 jogos seguidos. O Bragantino, que dos últimos 10 jogos só venceu 2 partidas e está 10 jogos sem vencer fora de casa, sempre vem com jogos movimentados. Nos últimos 7 jogos, nos últimos 8 jogos, 7 vezes teve ambas. Incrível como o Marco leva gol. Então, somando tudo aí, 1-1. Exatamente isso, Ares. Se fosse o Juventude de outras temporadas, né, sempre muito forte em casa, teve temporada que o Juventude só perdia fora e só ganhava em casa, né? Era impressionante, era certo já. Mas essa temporada está sendo bem diferente, como o mandante não tem aproveitado. Pega o Bragantino, que não vive uma boa temporada, fora de casa pior ainda, então é o equilíbrio dos 2 times que estão vivendo momentos ruins, né? 1-1. Agora, clássico do Rio, Ares, o Vasco e Fluminense. Esse aqui também tudo pode acontecer hoje, 2-2. Realmente, cara, pensei muito em vários placares, mas eu vou de Fluminense 2-1. Show de bola. O Vasco, nos últimos 10 jogos, só perdeu uma partida. A fase é muito boa. Dos últimos 5 jogos, venceu 4 vezes. Nesses últimos 5 jogos, em 3 jogos, não levou gol, né, o que acontecia bastante. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve vitória para ambos e apenas um empate. Ou seja, ou o Fluminense vence ou o Vasco vence. É muito difícil ter empate nesse jogo, nesse confronto. Pega o Fluminense, que também vem numa certa fase boa. Uma fase boa, né? Nos últimos 10 jogos só tem 3 derrotas, né? Porque o futebol não é dos melhores, mas vem conseguindo pontuar. Lembrando que é visitante, porém joga em casa, que é o Maracanã. Maracanã, onde está 3 vitórias seguidas de um brasileiro. Ou seja, joga em casa praticamente, né? O jogo tem... Hoje tudo pode acontecer, por isso que eu vou 2-2, aquele padrão de Diniz, tomando um gol, fazendo um gol, enfim, 2-2. Sim, show de bola. O Vasco vem bem demais. Né, o que eu tentei me apegar um pouquinho para trazer esse resultado para o Fluminense foi os últimos confrontos diretos entre eles, né, os mais recentes, que o Fluminense saiu melhor. Né? Tem o Diniz também, que conhece muito do Fluminense, pode ser uma boa arma e a favor do Vasco. Ou ao contrário. Ou ao contrário também, né? O time também conhece muito como o Diniz joga. Enfim, realmente um jogo que tudo pode acontecer. Espero que seja um bom jogo. Né? São times que vêm aí com bons resultados. Mas vou de Fluminense 2-1. E para fechar, isso, Santos e Vitória. Vamos lá, Santos 1-0. Santos 3-1. Vamos lá. Santos vem embalado aí, né? Com a vitória sobre o Corinthians. Parece que pega esse recorte que o Santos está muito bem. Mas nos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Ou seja, pode ser realmente um start dessa vitória boa aí com o Corinthians para poder melhorar essa fase. Não perde em casa 4 jogos seguidos, ainda é muito bom também. Desde quando foi goleado pelo Vasco, aquela crise naquele jogo maluco lá, enfim, não vem perdendo mais. Das outras vitórias que tem, 6 foram em casa. 8 vitórias do campeonato, 6 foram em casa, que é muito bom. Lembrando que está mais de 8 jogos sem perder para Vitória em casa. Ou seja, tudo relacionado a casa e ao Santos para dar bom. Vitória, né, que estava 3 derrotas seguidas para o Santos, mas como eu falei, venceu o Bahia, um clássico. Toda vez que você vence o clássico, você pega mais animação. Porém, vem estável. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 vezes. Sendo essas 2 vitórias em casa, ou seja, fora de casa, vem bastante mal. Então, por isso, vou de Santos 1-0, confiando no fator casa, e por ter vencido o clássico aí, tá bem em casa nesse recorte. Maravilha, Ares. Eu fui de Santos 3-1 bem confiante justamente por essa última partida, né, que venceu bem, venceu um clássico, jogando bem, né, fazendo gols. Não foi aquela vitóriazinha chorada de 1-0, né, que também seria vitória, mas foi diferente, né? Foi realmente um bom jogo do Santos, então confiante para esse novo jogo aí como mandante. Porém, o Vitória também, né, vem de uma vitória no clássico, como você trouxe, e pode também chegar animado, pode surpreender, mesmo fora de casa. Mas nesse momento, Santos 3-1. É isso aí, galera. Chegou ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o palpite de vocês e até a próxima. Valeu!